Vou botar aqui 3 probleminhas, 3 habilidadezinhas legais aqui pra gente desenvolver. A primeira delas, um clássico da literatura brasileira, o famoso chuveiro elétrico. Professor, essa daí é malhada, né? É malhada, mas é importante que você dê aula sobre isso. Afinal, sempre é uma possibilidade de questão em qualquer vestibular que você for fazer. Acompanhe comigo aqui. Como é que funciona o chuveiro elétrico na parte interna? Existem algumas possibilidades. Existem alguns circuitos, inclusive, que eles mudam de série para paralelo. Mas o que mais cai na prova, professor? Pronto. O que mais cai é assim, ó. Você tem uma resistência tipo circular, certo? Que é tipo uma molinha. Para quem já deve ter visto aí. Alguns mais modernos têm um formato até diferente. Mas vamos para o clássico, que é normalmente o que é perguntado em prova, certo? O que é que você faz? Você liga uma dessas extremidades em um potencial e aqui no meio você coloca um cursor ligado no outro potencial, gerando assim uma diferença de potencial. E aí você faz 2 pontos de contato. Você faz um ponto de contato aqui, por exemplo, e um ponto de contato aqui no final. Você pode colocar aqui vários pontos de contato. Eu vou botar só 2 pontos de contato aqui pra gente, que eu vou chamar aqui de ponto de contato A e ponto de contato B. Aí bem aqui você coloca um cursor, que é algo que pode girar aqui, que é quando você vai lá no chuveiro e puxa para um lado e puxa para o outro, você está tirando esse cursor aí de A e jogando esse cursor lá para B, por exemplo. E a minha pergunta é, essa resistência aí, ela vai aquecer mais quando você ligar em A ou quando você ligar em B? Acompanhe comigo aqui, por favor. Vocês conseguem entender que isso aqui tem um comprimento daqui para cá, ó? E aí esse comprimento aqui seria LA. Daqui até aqui, o comprimento seria LB. Primeira coisa importante, na sua casa, a DDP é fixa. Você tem uma tensão, uma DDP constante, uma tensão constante aqui. Então você tem lá na sua casa, você liga lá numa DDP fixa e só vai alterar esse comprimentozinho aí. O que que você sabe? Ó, de acordo com a segunda lei de Ohm, você sabe que a resistência é igual a ρLA. Para alguns, gostam de juntar aí tudo. Lá ele, exatamente. A resistência elétrica é proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Acompanhe comigo. Se você ligar do jeito que está aqui, esse circuito, a corrente elétrica vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Vai voltar por aqui, ó. E vai descer aqui. Então a corrente vai circular só nesse pedacinho de resistência aqui. E a pergunta é, aquece mais ligando em A ou aquece mais ligando em B? Professor, como é que eu sei quem vai aquecer mais? Quem define quem vai aquecer mais é quem tiver a maior potência dissipada. Vai causar dessa forma o maior efeito Joule. E aí, como é que eu determino isso, professor? Primeira coisa que você vai fazer. Quem tem maior resistência? A ou B? Bem, como a resistência é proporcional ao comprimento e o comprimento de B é superior ao comprimento de A resistência de B é maior que a resistência de A. Como estamos falando de uma mesma DDP, na hora de interpretar a potência, eu posso fazer potência é U vezes I, potência é RI ao quadrado, e posso fazer potência igual a U ao quadrado sobre R. Como a tensão é fixa, como a DDP é constante, eu vou adotar U ao quadrado sobre R. Como a DDP é fixa, estamos falando de U ao quadrado constante. O que significa que quanto maior for a resistência, menor é a potência dissipada. Quem tem a maior resistência? B. Se B tem a maior resistência, então B tem a menor potência. Por isso, a potência de B é inferior à potência de A. O que é que significa isso, professor? Quando a água estiver passando, ela vai receber mais energia por unidade de tempo, se estiver ligado em A, do que ligado em B. Ai, professor, mas eu jurava que em B era maior
E aí B atingir uma área de contato maior, mas não é não. Não é quem tem área de contato maior, não. Aqui vai valer quem der mais energia, porque quem provoca aquecimento é quem está trocando energia. E a troca de energia, ela não é um padrão uniforme. A troca de energia ela é maior quando está ligada em A do que quando está ligada em B. Portanto, a potência dissipada em A é superior à potência dissipada em B. Portanto, aquece mais quando você liga em A do que quando você liga em B. É muito comum se chamar de posições inverno e posições verão. A minha pergunta é, quem é quem? Bem, quem aquece mais, você aquece mais quando está no inverno. Você aquece menos ou nada, né, quando está no verão. Então a posição A seria a posição inverno e a posição B seria a posição verão. O menino até perguntou na sala, professor, por que não é o contrário? Aí eu fiquei até pensando assim um tempo, né? Eu disse, meu amor, por que o contrário? Ela disse, não. Porque quando a gente está no inverno, a água é fria. Quando está no verão, a água é quente. Ou seja, a menina, ela queria gerar a estação do ano dentro do banheiro, entendeu? Ela, eu quero água quente, então eu vou botar no verão. Quando, na verdade, a estação do ano que a gente está passando define se a gente vai precisar da água mais quente ou da água mais fria. Que era o caso do nosso exemplozinho, que é um clássico da literatura brasileira. Ponto 1. Exemplo B. Anota com cautela. Rapaz, vocês precisam prestar muita atenção na situação que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não se atrapalharem. Vocês já devem ter percebido que as lâmpadas, elas têm um filamentozinho. Vou pedir a Jodson para colocar aí pra gente. Eu vou desenhar, obviamente. Mas vocês estão vendo aí que essa lâmpada, ela tem um filamento que eu estou chamando ali de filamento de tungstênio, no caso das lâmpadas incandescentes. E esse filamentozinho que vocês estão observando ali, ele pode ser um filamento mais grosso, ele pode ser um filamento mais fino. Isso influencia em alguma coisa, professor? Influencia. Se ele for mais fininho ou se ele for mais grosso, a resistência oferecida pode ser maior ou menor. Pode tirar, Jodson. Preste atenção aqui no que eu vou querer mostrar para vocês, porque isso não é trivial. Portanto, peço muita atenção de vocês. Tá aqui a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela tem uma estruturazinha de contato na ponta e na lateral. A gente vai ver aqui, a gente vai ter aula experimental disso. Vocês vão poder ver direitinho como é que funciona ainda uma lâmpada incandescente. Mas a lâmpada incandescente, ela tem um ponto de contato na lateral. Essa parte lateral aqui é de metal. Aí tem uma parte aqui que é isolada de borracha. E aí tem uma pontinha metálica também. A estrutura do filamento na parte interna é mais ou menos assim, ó. Ele liga aqui no fundo, aí ele sobe aqui assim, ó. Aí ele liga aqui, ó, na lateral, ó. Por isso gera uma diferença potencial entre a lateral e o fundo. Por isso o bocal, ele tem um contato no fundo e um contato na lateral. A ideia aqui é a mesma, ó. Você faz um contato aqui no fundo e um contato aqui na lateral. Aí você põe aqui no meio o filamento, certo? Vamos imaginar, para essa ocasião que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, um filamento de mesmo comprimento, só que um é mais grosso e o outro é mais fino. Então vamos imaginar aqui, ó, um filamento um pouco mais fino, certo? E um filamento mais grosso. Acredito que está visível para vocês aí que um filamento é mais grosso do que o outro. A gente vai imaginar ambos de um mesmo tipo de material. Vamos imaginar ambos com o mesmo comprimento. Vou chamar aqui de lâmpada L1 e lâmpada L2. E a minha pergunta, senhoras e senhores, é: se eu ligasse essas duas lâmpadas aqui em uma mesma diferença de potencial. Exemplo, se eu ligasse ambas as lâmpadas em 220 volts. Ou seja, estou ligando exatamente na mesma DDP.
A minha pergunta para vocês é, quem brilharia mais? A lâmpada 1 ou a lâmpada 2? Quem dissiparia mais energia? A lâmpada 1 ou a lâmpada 2? Estamos fornecendo a mesma DDP em ambas as ocasiões. Professor, como é que eu vou saber? Bem, a potência é U ao quadrado sobre R. Então, nós temos a mesma DDP. Quem tiver a maior resistência tem a menor potência. É assim que a gente compara as potências nominais dos equipamentos quando a gente imagina tudo submetido a uma mesma DDP. Acompanha aqui comigo. E daí, professor, como é que eu vou saber? Bem, vocês devem estar percebendo que o fio 2, ele é mais grosso. O filamento 1, ele é mais fino. Então eu diria que a área de secção transversal de 2 é superior à área de secção transversal de 1. Mas eu sei que a resistência depende inversamente de quem? Da área. Se a resistência depende inversamente da área, significa que o mais grosso tem a menor resistência. Olha só, resistência, ρLA. E agora, ó, quem tem a menor área possui a maior resistência. Quem possuir a maior resistência vai ter a menor potência. Senhoras e senhores, quem é que tem a menor área? Quem tem a menor área é o mais fino. Quem é o mais fino? 1 é mais fino do que 2. Então, a resistência oferecida em 2 é menor do que a resistência oferecida em 1. Consequência para a gente. A potência dissipada em 2, que seria nessa ocasião, ela é maior do que a potência dissipada em 1. O que é que significa isso? Em tratando-se de uma lâmpada incandescente, a lâmpada 2 brilhará mais, vai aquecer mais, vai dissipar mais energia. Essa informação ela é delicada, ela é perigosa e a gente deve ter muita atenção para essa ocasião. Se a gente fornece a mesma DDP para um filamento mais fino e para um filamento mais grosso, o mais grosso aquece mais, o mais grosso vai fazer a lâmpada brilhar mais. Ponto. Só que gostaria de falar de um assunto muito delicado. São os acidentes residenciais. E nos acidentes residenciais, por vezes, nos deparamos com situações que são consideradas perigosas. E essas situações perigosas podem provocar, meus amigos, um desastre. Como vocês estão vendo aqui, nessa cozinha, na casa, que é os incêndios residenciais causados por circuitos elétricos. E aí, meus amigos, é uso dos extintores. Eu quero lembrar aqui para vocês que os extintores para eletricidade, eles são diferentes. Você tem um extintor diferente para cada ocasião. É inclusive tema da aula de química. Normalmente, né, o professor explicar por que tem extintores diferentes para determinados tipos de incêndio. Mas voltando para cá, galera, para falar algo muito sério, que é a confusão que a galera faz com isso que eu acabei de mostrar para vocês, com o dimensionamento de circuitos. Preste bem atenção. Quando a gente está falando de dimensionamento de circuitos, me ajude, por favor. Quando a gente vai querer uma amperagem maior, quando a gente está precisando de uma corrente elétrica mais intensa, porque eu tenho que aumentar a carga elétrica da minha casa.
A minha pergunta é, para uma corrente elétrica maior, eu devo usar fios mais finos ou fios mais grossos? O que a gente aprendeu sobre isso? Quanto maior a corrente que a gente precisa, mais grosso deve ser o fio. Porque isso daqui pode acontecer exatamente porque a fiação é muito fina. Mas, professor, por que a fiação fina pode fazer isso? Porque na fiação muito fina, você pode dissipar muita energia e essa dissipação de energia pode provocar acidentes como esse. E aqui, meus amigos, é onde mora o BO para vocês. Isso já caiu em simulado e foi uma confusão, porque caiu um simulado X lá e os caras resolveram errado e foi horrível, certo? A questão e a resolução foi uma bagunça lá. E aí eu queria tentar esclarecer isso para vocês e eu vou ser sincero, de coração aqui para vocês. Não é simples e por isso peço a atenção de vocês. Vamos sair aqui um pouquinho desse fogo aqui e vamos aqui para a gente entender o que eu estou falando. Vocês já entenderam, certo? Como a gente faz dimensionamento de circuitos. Eu expliquei para vocês já que quanto maior a corrente, mais grosso tem que ser o fio. Vocês já sabem disso. Só que fica parecendo uma contradição. Olha para essa situação que eu acabei de mostrar e olha para cá, porque aqui é onde mora o problema. Como o professor mostra separado, aí normalmente vocês não fazem confusão. E sim, meu objetivo é causar confusão mesmo. Eu quero é a treta. Eu quero a treta, que é pra você não ver a treta só na hora da prova. Eu tô aqui pra falar das confusões, que é pra você ter habilidade suficiente pra resolver o problema na hora da prova. Porque falar do que você já sabe, eu não vou perder tempo, meu amigo. Eu quero falar do que você vai ter problema na hora da prova. Isso aqui é um problema. Sabe por quê? Porque no dimensionamento de circuitos não acontece isso. Fio grosso esquenta mais. Fio grosso brilha mais. Perfeito. Só que as pessoas querem usar essa explicação em dimensionamento de circuitos. E não tem nada a ver. Mas, professor, aqui é para ser a mesma coisa. Um fio grosso esquenta mais. E o fino esquenta menos. É para ser a mesma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estou falando de uma lâmpada, preste bem atenção aqui, olhe para mim aqui, por favor. Quando eu estou falando de uma lâmpada, eu estou dando a DDP para a lâmpada. A lâmpada está recebendo aquela energia. Ou seja, o seu objetivo é dar energia para aquele filamento. Então você pega uma tensão e dá para aquele filamento de forma específica. Resultado, o filamento, a lâmpada, ela recebe a tensão e essa tensão recebida pela lâmpada, ela é a mesma, sendo a lâmpada com filamento mais fino ou mais grosso, como eu mostrei para vocês no quadro agora há pouco. Só que quando eu estou falando para você, meu querido, de circuitos elétricos, quando eu estou falando para você de dimensionamento de circuitos, você não fornece tensão a fio, bicho. Acorda, caralho, você que está na cama ainda aí, acorde. Você não fornece DDP para fio, caralho, não é o fio que recebe, porra. Quem recebe é o circuito elétrico. Quem recebe? Fala baixo, meu filho. É o aparelho que recebe. É um aparelho. Você pega lá o eletrodoméstico, você tem quantos eletrodomésticos em casa? Ah, eu tenho uma TV. Porra, se tu tem uma TV, então é a TV que vai receber energia. O fio, ele serve para carregar energia para quem? Para a TV. Mas quem define a corrente que vai passar lá é majoritariamente os aparelhos. Quando você compara a resistência elétrica do fio com a resistência elétrica dos aparelhos, é muito distante. Então quem vai definir a corrente elétrica são os aparelhos. Como é que você define na sua casa, por exemplo, a corrente que vai passar na fiação principal? Acompanha aqui comigo. Vem pro quadro aqui. Você aprendeu que potência é igual a U vezes I. Então você entende que I é igual a P sobre U. Na sua casa você tem uma DDP fixa. Qual é a variável? Potência dos equipamentos. Como é que eu sei o dimensionamento do circuito da minha casa? Você soma todas as potências de todos os equipamentos da sua casa. E você obtém a potência máxima de todos os seus equipamentos juntos. Quando você dividir pela DDP da sua casa, sei lá, 220, 110, para quem mora aí em São Paulo, quando você fizer essa razão,
você vai obter a corrente máxima que vai circular na fiação. Repito, você não vai fornecer a mesma DDP para um fio fino ou para um fio grosso. Porque o fio, coisa. Alguém. Ei, liga os fios aí! Alguém faz isso em casa? Ei, fulano, liga aí os fios para ver o que acontece? Não, Ninguém liga fio, caralho, não é fio. Você liga algum equipamento, o equipamento puxa a corrente. Tudo bem? Se acalma, doido. Se o fio ele é mais fino ou mais grosso, ele não vai definir a corrente que vai circular. Então são os aparelhos, anota aí. São os aparelhos que definem a intensidade da corrente elétrica. Então definir quanto é 50 amperes. Agora eu escolho se o fio vai ser mais fino ou vai ser mais grosso. Então qual é a grande diferença? E aí vocês vão ter que entender. Quando a gente está fazendo dimensionamento de circuitos e a gente vai definir quais são os fios que a gente vai usar, a gente define a mesma corrente passando no fio mais fino ou no fio mais grosso. Aí vem um grande detalhe. Ó. Como eu estou definindo a mesma corrente atravessando o fio mais fino ou o fio mais grosso, a potência que será dissipada pelos fios é a resistência dos fios vezes a corrente que passa ao quadrado. E essa é a corrente que eu defini aqui, ó, como a razão entre a potência dos equipamentos e a tensão. Percebam que estamos falando da mesma corrente, ó. Por que a relação é diferente? Completamente diferente, ó. Quem oferecer a maior resistência, recebendo a mesma corrente, vai ter a maior potência dissipada. Esse é o principal cuidado que vocês vão ter na hora da prova. Qual cuidado vocês têm que ter na hora da prova? A potência é maior em resistência baixa ou a potência é maior em resistência alta? A resposta é: depende. Depende de quê, professor? Se é mesma DDP ou se é mesma corrente. Então, quando você for olhar quem tem maior potência, a primeira pergunta que você vai fazer é a mesma DDP ou a mesma corrente? Aqui é a mesma corrente. Resultado. Os fios mais finos, eles possuem uma resistência maior do que o fio mais grosso. Qual o resultado disso? A potência dissipada pelo fio mais fino é maior do que a potência dissipada pelo fio mais grosso. Resultado, o fio mais fino aquece mais do que o fio mais grosso. Resultado, é mais seguro para dimensionamento de circuitos para evitar um possível incêndio você usar um fio mais grosso do que um fio mais fino. Essa situação e essas são situações completamente diferentes, mas que as pessoas confundem bastante. Ah, professor, ainda estou aqui martelando minha cabeça, pelo amor de Deus. Ótimo, mas vai dar certo, vai chegar o momento que você vai conseguir entender.